Graça e paz, continuando com a isca de Satanás, isca 5, né? Essa isca 5 para mim é uma das mais, vamos dizer assim, esclarecedora para nosso discipulado. Por quê? Porque ela deixa bem nítido, bem claro todo o texto, porque é baseado no livro de Salmo, número 15, que para mim é um dos salmos mais incríveis da Bíblia, né? Porque ele mostra o caminho da retidão e mostra como um cristão deve viver. E você vai perceber na leitura que eu vou fazer que viver nesse nível que é proposto pelo Salmo 15, essa proposta ela nos torna assim, vamos dizer assim, impossível quase você se encaixar isso se você não tiver a pessoa do Espírito Santo conduzindo a tua vida, né? Uma coisa que todo cristão deve pensar, todos nós, a maioria principalmente, devemos conduzir isso na nossa mente. Eu quero ser uma pessoa santa. Isso é, eu quero ser uma pessoa separada da mentalidade, das emoções, da toxicidade, dessa coisa do mundo. Eu preciso. Quem quer andar em Deus e ser santo de fato, não pode andar em conformidade com o mundo. E eu percebo, os jovens da nossa igreja, eu percebo muitos da nossa igreja, adultos, velhos, eu não vou falar criança, mas as pessoas andando em conformidade com o mundo, falando mal dos outros, né? Falando mal da vida alheia e seguindo padrões que só Deus sabe. E eu digo para você, a vigilância que eu tenho que seguir, até por causa dessas questões políticas, de tudo, nós temos que vigiar muito, porque a santidade que vem de Deus, ela tem que ser orientada pelo Senhor para andarmos no caminho e na direção certa. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 15. Aquele que anda em sinceridade. Não, primeiro preciso de uma pergunta, né? O verdadeiro cidadão dos céus. Senhor, quem habitará no seu santo tabernáculo? Aí ele pergunta, quem morará no teu santo monte? Aí ele diz, aquele que anda em sinceridade, que pratica justiça, fala verazmente, fala a verdade, honesto, digno, que não tem no seu coração o mal. No seu coração tem pureza, bondade, misericórdia. Eu pergunto, naturalmente a gente consegue isso? Aquele que não difama com a sua língua, você não fala mal dos outros, nem faz mal ao seu próximo, né? Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Isso é, se nós queremos andar em Deus em santidade, isso tudo aqui tem que ser observado ali. Então imagina, como é que eu vou comer a isca de Satanás, que é guardar ofensa, mágoa, rancor no meu coração, mediante isso aqui, que eu tenho que ter um coração livre, puro, de ir lá, nem aceita nenhuma afronta, a isca de Satanás, não aceita a afronta do seu próximo. Isso é, o próximo ofende, você já perdoa automaticamente. Aquele que cujos olhos, né, o réprobo, é desprezado, isso é, aquilo que com os seus olhos reprova aquilo que é injusto, aquilo que é pecaminoso. Você quer ver uma coisa que eu vejo muitos crentes não se opor ao pecado, vê uma coisa pecaminosa e diz, não, o mundo é assim mesmo, então, você não pode concordar com o pecado, irmão. Você não pode aceitar o pecado. O pecado não faz parte da sua vida. Entende? Você precisa entender isso. Guarda isso na tua alma. Vamos seguir em frente. Mas honra e teme ao Senhor. Aquele mesmo que jura dano e não muda. Isso é, são pessoas que vê uma situação
opta pela justiça, ainda que sofra dano. Não, eu quero fazer o que é justo e não vai sofrer dano, entende? Não sofre dano, aliás, a pessoa está disposta a pagar o preço por andar corretamente na presença de Deus. Vamos seguir em frente? Olha o que está escrito aqui que eu gostei muito. Aquele que anda em sinceridade. Querido, ser sincero não é ser grosseiro. Você pode ser uma pessoa honesta, sincera, mas educada e gentil. Você pode dizer para uma pessoa assim, ó, eu não concordo com você, mas sem brigar e sem gritaria. A gente tem que vigiar muito sobre isso, né? Outra coisa, praticar a justiça. A prática da justiça, gente, isso é muito sério, muito complicado. Porque tem muita gente, né, que tem dois pesos, duas medidas. Para fulano, ele julga assim. Para ciclano, eu não gosto de ciclano, ele julga de outra forma. Nós não podemos ser assim. A justiça precisa ser exercitada segundo a orientação do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo ele vai te dar sensibilidade para que você seja uma pessoa honesta e justa. Amém? Falar a verdade. Terceiro ponto. Falar a verdade não significa, de novo, que você tem que ser grosseiro. Por quê? Porque você vai falar a verdade, mas você vai estar com o coração liberto da raiva, da ira, do ódio, do ressentimento. Então você vai falar algumas verdades clássicas, claras, mas sem a condução de uma doença na alma, que é a isca de Satanás, que ela te fere, te magoa, para quê? Para te tornar azedo, para te tornar amargo e te tornar grosseiro. A isca deixa você estúpido, ignorante. Temos que ter cuidado. Eu estou dizendo de mim também, tá, irmão? Não é de qualquer um, não. Aquele que não difama, falar mal de alguém. Querido, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho carregado uma frasezinha que Deus me deu. Se eu não consigo cuidar nem de mim direito, para que eu vou cuidar da vida dos outros? Hein? Se eu não consigo cuidar de mim com perfeição, como é que eu vou cuidar da vida dos outros? Ficar falando dos outros. Se eu não posso ir lá estender a mão para o cara, às vezes você vê uma pessoa errada, fazendo uma coisa errada, mas você não entende por que aquela pessoa foi, vai me dizer que você não erra. Hein? Então pensa nisso, pensa nisso. Pensa nessa coisa assim, ó, poxa, se eu erro, o outro não pode errar. Se eu erro, não posso compreender o erro do outro. E quem sabe, se eu exercitar misericórdia, Deus não vai passar a ter mais misericórdia de mim quando eu errar. E eu vou me perdoar com mais facilidade. Vou ser perdoado por Deus com mais facilidade, porque eu estou perdoando o outro. Hein? Outra coisa, não faz mal ao próximo. Isso é, ainda que o próximo seja ignorante com você, grosseiro com você, você não retruca isso. Você não dá retorno do mal com mal, mas você retorna o bem onde você recebeu o mal. Essa é a mentalidade que Deus quer que você tenha. Amém? Aquele cujos olhos despreza a maldade, despreza o pecado, que não aceita a maldade, não aceita a perversidade, que não concorda com as obras do diabo. Você não pode andar de mão dada com o pecado, nem com pessoas pecaminosas, e que você já pensou uma pessoa ir para o inferno por tua culpa, porque você não denunciou o pecado dela? Estou falando sério. Você, quando você chega para uma pessoa, fulano, se ela é tua amiga, isso que você está fazendo está errado, é injusto, é pecaminoso, isso é desonesto, não é correto. Você às vezes não vai ficar bonito na fotografia, você talvez não vai ficar bem com aquela pessoa, mas você vai estar agradando a Deus e abrindo os olhos daquela pessoa que de repente, no momento de reflexão, ela vai dizer, poxa, o Paulo foi meu amigo quando falou para mim que eu estava errado.
Pense nisso. O amigo, bondade, atitude de bem, fazer o bem, às vezes, é denunciar o mal da pessoa. Não é acusar a pessoa do erro dela, é mostrar que aquilo está errado, que ela não deve fazer aquilo, para que mais tarde ela não seja prejudicada. Amém? Honrar a Deus e temer o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês muito séria. Eu percebo muita gente mais preocupado com o que os outros pensam de si do que com o que Deus está pensando de você. Na hora do sufoco, quem é que te livra? É Deus. Na hora da luta, quem é que está do teu lado? É Deus. Na hora que você é abençoado, quem é que te abençoa? É Deus. Então, o que eu vou estar preocupado com o que os outros vão pensar de mim, se eu tenho um Deus que é justo, santo e reto, o que eu ande naquilo que é justo e santo e reto? Deixa eu te falar, se preocupe mais com o que Deus pensa de você do que com o que os outros pensam de você. Vigia, não engula a isca de Satanás, seja livre e ande nos princípios de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, discípulo, que Deus abençoe todos vocês e que vocês se tornem santos diante do Senhor. E orem pela minha vida e da Tânia.